Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula nós vamos trabalhar com atividades sobre função quadrática. Aqui no canal você já encontra a parte teórica sobre função quadrática. Toda a teoria de função quadrática já tem gravado aqui no canal para você ver. Agora eu vou começar a usar a teoria para resolver exemplos. Geralmente eu vou fazer assim, pessoal, o enunciado do exemplo eu não vou copiar para não ficar muito longo. Eu vou fazer apenas um desenho para que eu possa entender o problema e explicar para vocês. E aí nós vamos aplicar as teorias da função quadrática, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, iniciando nossa aula então sobre a atividade de função quadrática, eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação, ó. Esse retângulo aqui, tá? Ele representa a cozinha de uma casa, de uma determinada casa. E essa cozinha ela tem 2 metros por 3 metros, 2 por 3, perfeito? Aí a pessoa que é dona dessa casa resolve ampliar a cozinha. E ela vai ampliar em quantidades iguais. Ela vai aumentar X metros desse lado e vai aumentar X metros desse lado. Quando ela faz esse aumento, ela consegue uma nova cozinha maior, com uma área também maior. Aí a pergunta do exercício é: qual a lei de formação para calcular a área da nova cozinha na dependência do valor X? Então aqui nós vamos criar uma fórmula praticamente. Item 2. Depois de criado a fórmula, quanto que dá a área se o X aqui for 2 metros? Essa aqui é bem fácil de resolver, mesmo sem ter a lei de formação. Mas o que nós queremos é com a lei de formação. Perfeito? E por último seria assim, ó. Qual é o valor de X que a pessoa tem que aumentar na cozinha, tanto de um lado quanto do outro, nas dimensões, né? Para que a área da cozinha tenha 12 metros quadrados, beleza? Então, essas são as perguntas e agora nós vamos começar a resolver. Pessoal, para começar a resolver então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, bem aqui, como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo nada mais é do que base vezes altura, correto? Aqui seria a base, que é 3, e aqui seria a altura, que é 2. Se eu fosse calcular a área da cozinha antes da reforma, então seria a área da cozinha é igual a 3 metros vezes 2 metros, a área da cozinha igual a 6 metros quadrados. Então, essa área aqui, ó, seria equivalente a 6 metros quadrados. Mas não é isso que me interessa agora. O que eu quero é a área da cozinha nova. Então, eu vou colocar aqui, ó, resolvendo no item A, hein? A área é igual. Nós sabemos que a área é dada por base vezes altura. Veja que a base agora é 3 metros mais uma parte X. Então, a base seria 3 metros mais X. Vezes a altura agora é 2 metros mais X. Então, você teria a altura 2 metros mais X. Beleza. Agora, pessoal, para ficar mais organizado, eu vou fazer a distributiva aqui nessa multiplicação. Então, vai ser 3 vezes 2, 6. 3 vezes x, como é positivo e positivo, mais vezes mais 3 vezes x, 3x. Perfeito. Distributiva do x, x vezes 2, mais 2x, fazendo joguinho de sinal, mais vezes mais, e x vezes x, mais x ao quadrado. Perfeito. Para finalizar isso aqui, então, eu vou organizar colocando na ordem decrescente os expoentes. Com isso que eu vou ter assim, ó, a área que depende da medida x é igual x ao quadrado mais 3x mais 2x, 5x, mais 6.
Beleza, pessoal? Acabei então de descobrir o item A, que ele perguntava qual é a lei de formação da função que calcula a área da cozinha na dependência do valor x. Essa aqui é a lei de formação, então o item A está pronto. Falta agora vamos agora para o item B. No caso do item B, eu já tenho a fórmula que calcula a área na dependência de x. A pergunta é, qual o valor da área quando o x vale 2 metros? Basicamente, o que nós vamos fazer aqui é calcular o valor numérico da função quadrática em um determinado ponto, que seria isso aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. A área que depende de x é igual. A área que depende de x é x ao quadrado mais 5x mais 6. X ao quadrado mais 5x mais 6. E ele quer saber qual a área quando x é igual a 2 metros. Então vamos lá, aqui vai ficar 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 6. Continuando, a área para 2 metros é igual 2 ao quadrado, 4, mais 5 vezes 2, 10, mais 6. Resposta final, a área para 2 metros é igual a 20 metros quadrados. Veja então que nós conseguimos que a nova área, que é a área da cozinha nova, se você aumentar x metros, tanto no comprimento quanto na altura, então a área vai para 20 metros. Mas vamos ver se isso é verdade, ó. Veja que aqui é 3 metros. Se o x for 2, isso quer dizer que essa parede inteira tem base 5. Então, vou fazer aqui pequenininho, ó. A área igual base 5 vezes a altura. Aqui é 2. Se aqui também for 2, a altura vai ser 4 metros. 5 vezes 4 igual a 20. Veja que, com isso, eu acabei de confirmar que a fórmula que eu modelei, que é a modelagem matemática que eu fiz, está com uma chance muito grande de estar correta. Porque para um valor eu fiz o teste e bateu. Beleza? Vamos agora ver o que ele pede a mais. Ele pede nesse exemplo aqui, ó. Determine o valor de x. Então agora eu não sei quem é o x. Para que a área seja 12 metros quadrados. O que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó. A área que depende de x é igual a 12 metros quadrados, tá? 12 metros quadrados. Só que no lugar da área que depende de x, você coloca a fórmula. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 12. E é só você resolver essa equação do segundo grau. Passa o 12 para cá com o sinal negativo. X ao quadrado mais 5x mais 6 menos 12 igual a 0. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Veja que eu caí numa equação do segundo grau. E para você eu vou resolver essa equação de duas formas. Primeiro eu vou pelo método tradicional, aplicar Bhaskara. Depois eu vou usar soma e produto. E você escolhe qual você gosta mais, beleza? Vamos lá relembrando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Vou fazer com o delta aqui. E tudo isso dividido por 2a, certo? E quem seria o nosso delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza, pessoal? Vamos lá em cima, então, resolver primeiro o delta. Delta igual. Acompanhe aí que eu vou fazer um pouco rápido, ó. B ao quadrado. Olhando nessa equação do segundo grau, você tem que lembrar que aqui tem um número 1 que não aparece. Esse aqui seria o seu coeficiente A. Aqui, ó, o mais 5 com o sinal, tá? Com o sinal, você tem que levar o sinal. Ele é o seu coeficiente B. E o menos 6, o coeficiente C. Esses que vão entrar na fórmula de Bhaskara. O B é o mais 5. Acompanhe aí. Só que é mais 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então aqui vai dar 25. Menos da fórmula.
4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 6. 4 vezes 1 vezes menos 6. Belezinha? Continuando ali, então, eu tenho que o delta é igual a 25, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Delta igual a 49. Pessoal, quando o delta dá 49, dá um número que tem raiz quadrada, a gente fica feliz, né? Vamos lá, ó. Substituindo agora aqui, ó. X igual. O menos é da fórmula, esse menos B, então vou preservar. O B sozinho vale 5, então é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. X igual menos 5 mais ou menos. Raiz quadrada de 49, 7 dividido por 2. Bem, agora nós vamos ter duas respostas, x' e x duas linhas. Primeiro eu vou fazer com o sinal de mais, então x' é igual a menos 5 mais 7 dividido por 2. Acompanha aí, ó, menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7, 2 positivo. 2 dividido por 2, 1. Próximo, x duas linhas. Agora com o sinal negativo, menos 5, menos 7 dividido por 2. Menos 5 com menos 7 dá menos 12. Menos 12 por 2, menos 6. Beleza? Pessoal, então veja o seguinte agora, ó, você está no concurso, está no vestibular, alguma coisa, aí cai essa pergunta. Veja que a pergunta era, para qual valor de x a área dá 12 metros? X é um comprimento. Comprimento nunca pode ser negativo. Então essa resposta aqui, ó, vai ser descartada. E o conjunto solução vai ser composto por vou colocar o m de metro aqui, ó. Então a única resposta seria 1 metro. Agora vamos ver se é verdade. Se você aumentar 1 metro aqui, então a base é 4. Se aumentar 1 metro aqui, a altura é 3. 4 vezes 3, 12. Deu certinho igual ele falou. Só que eu disse para vocês que eu ia resolver essa questão de duas formas, usando Bhaskara e usando soma e produto. Deixa eu achar um cantinho aqui no quadro para a gente resolver por soma e produto. Pessoal, bem rapidinho resolvendo por soma e produto. Ó, aqui eu tenho a equação de segundo grau que eu tinha conseguido. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Você tem que lembrar que a soma é o coeficiente B com o sinal trocado, então é menos 5, quando o A aqui for 1. Se o A for 1, você nem se preocupa com o A, tá? E se o A for diferente de 1, você tenta simplificar aqui. Vai cair novos casos e aí eu ensino. Mas com o A sendo 1 é só fazer assim. Então a soma é menos 5 e o produto é o próprio coeficiente C com o sinal que ele tem, menos 6. Agora eu tenho que achar duas respostas, x' e x duas linhas. Veja, já vou direto aqui nas respostas, ó. Eu preciso de dois números, me ajuda a pensar. Eu preciso de dois números que quando se multiplica dá 6. Que é 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Ah, deu certo. Mas pode ser 1 e 6. 1 vezes 6 também dá 6. Então nós temos duas possíveis respostas. 1 e 6 e 2 e 3, ó. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 3 é 6. Agora nós temos que fazer o seguinte. Quando você somar, tem que dar menos 5. Tem que dar menos 5. Ah, então se eu somar o 6 com 1 para dar menos 5, o 6 tem que ser negativo. Beleza. Se eu somar o 3 com 2 para dar menos 5, tanto o 3 como o 2 tem que ser negativo. Perfeito. Agora vamos ver, porque tem um parzinho ali que não funciona. Ó, para você achar a resposta, tanto um quanto o outro tem que satisfazer as duas situações, as duas. E aí nós descobrimos dois parzinhos aqui. Veja que produto é multiplicação.
1 vezes menos 6, menos 6, correto. Menos 6 somado com 1, menos 5, correto. O primeiro parzinho satisfaz as duas condições. Vamos para o outro. Menos 3 somado com menos 2, menos 5, correto. Menos 3 vezes menos 2, menos vezes menos, mais, e não é mais, é menos. Isso quer dizer que esse carinha aqui é descartado e você achou a solução 1 em menos 6. E aí é só concluir igual eu tinha feito. Beleza? Pessoal, com isso então, eu encerro a resolução desse exercício, mas antes eu peço para você, se possível, dá um joinha aí se você gostou da explicação, gostou do canal, gostou da didática. Se inscreve no canal para receber mais material como esse. Compartilha com um amigo que está precisando. Se tiver alguma dúvida, ou um elogio, ou uma reclamação, pode deixar aí no comentário. Perfeito? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!